Olá, pessoal. Muito obrigado pela sua presença em mais um ano. Aí você que nos acompanhou aí nesses últimos 2 anos, 2024, 2023, a gente se iniciou esse novo ano e muito obrigado aqui pela sua presença aqui. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveita aí para se inscrever, para você receber nossos próximos vídeos, das próximas lições, e assim você pode acompanhar aqui com a gente. Se você gostar desse vídeo, curte aí, compartilha também, que ajuda bastante o nosso canal, o engajamento do canal. Que o YouTube ele vai entender que o nosso canal ele é relevante, que a gente fala de coisas relevantes para a plataforma, e assim ele vai indicar para o máximo de pessoas possíveis. Então isso ajuda bastante o nosso canal e também a proclamação do Evangelho. E a gente começou um novo ano, a gente também começou uma nova lição. Aqui é a lição desse trimestre, de janeiro, fevereiro e março, é metanoia. Bem-vindos à renovação da sua mente. Esse aqui é a capa da nossa lição. Você que está aí na sua casa, você está vendo aí, ó, a lição nova desse trimestre. A gente vai abordar, acredito eu, a lição de forma geral sobre a mente. A nossa primeira lição, daqui a pouco a gente vai falar mais. Foi uma lição bastante diferente do que a gente está acostumado a ver nas lições passadas. Então, espero que você tenha estudado, mas se não estudou, pega aí a sua lição que daqui a pouco a gente já vai recapitular a nossa lição de hoje. Mas antes eu quero apresentar o meu parceiro, meu co-host aqui, ó, o Jonas. Ele é diretor da sonoplastia da Igreja de Bom Jesus, diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, vice, não chega a ser um vice, mas é quase um vice-ancião daqui da Igreja de Bom Jesus, que qualquer B.O. que acontece aqui, o povo não vai no ancião, porque aqui tem mais de um ancião, então eles não vão nos anciãos, eles vão para o Jonas e falam: ô Jonas, aconteceu isso aqui, o que faz? Como é que faz? Então, é o Jonas que resolve aqui os pepinos aqui da Igreja de Bom Jesus. Mas ele também tem uma especialidade aqui. Ele é especialista em corrida. Ele é educador físico, mas especialista em corrida. Então você que está em busca aí de uma vida mais fitness e quer começar de uma coisa mais barata, sem ser academia, quer correr aí ao ar livre, de graça, entre em contato com o Jonas, que ele pode estar passando algumas dicas aí para você. Mas, lembrando, após o pôr do sol. Esse aí é o Jonas. Vamos lá então, não adianta. Ancião aqui é você que é casado, tá com mais caminho andado que eu. Quem é casado tem mais chance, né, de conseguir esse cargo. Mas aqui vou apresentar o Wellington, né? O Wellington ele trabalha ali com a parte de entrega, né, de algumas empresas, né? E ele tá fazendo a cidade e região aí, né? O cara é de caminhão, gente. Se precisar, o menino tá dirigindo de tudo aí. E obviamente, né, quando for entregar aí na sua casa, dá um auxílio para a criança, né? Porque às vezes tá pesado, velho, de carregar. Tem mercadoria que é grande. E às vezes não tem como jogar pelo muro não, né, gente? É meio difícil. Mas é isso aí, brincadeiras à parte. Vou aqui apresentar... Ah, claro, me esquecendo aqui, né? O menino faz parte do som, né? Deu aquela saidinha, sabe? Aquela saidinha no ano passado, da sonoplastia. Esse ano eu acredito que ele não vai assim compor ali a sonoplastia, né, do Dr. Paulo Prata, mas é porque ele já está querendo migrar aqui para o Bom Jesus, sabe? E ele não está querendo falar lá para o povo ainda, né? Porque como ele mora mais perto agora da Igreja do Bom Jesus, mais chance dele vir para cá, né? Então ele, para ser diretor aqui, né, auxiliar e tal. Mas esse é o Wellington, está envolvido também no Ministério Jovem aí, está ajudando a gente aí nesse ministério, né? Tanto a questão da Igreja do Dr. Paulo Prato, como aqui também da questão do Bom Jesus e como nossos convidados também é da Igreja Central aqui de Barretos. Nós
estamos aqui sempre trabalhando ali para ajudar os jovens. E essa lição ela está muito interessante por conta disso, vai engajar bastante essa questão dos jovens. E sem mais delongas, apresentar os nossos convidados. Falei que os dois são da Central, mas nós temos um aqui que é barretense baiano. Não importou ele. Nós importou ele. Tá voltando aos poucos. Ele tá voltando aos poucos, né? Tá aí, né, estudando teologia na Bahia, né? O menino é estudado, fuçado, né? Um novo pastor aí que tá engajando aí nesse ministério, né? Que é do pastoreio aí. E gosta bastante de missão. Então tá em busca de missão aí para poder estar evangelizando, né, para que a gente possa ter a volta de Jesus o mais rápido possível. Esse é o Felipe, né? Conscientemente nós temos também o irmão, né, Jean, futuro não sei o que ainda, mas estamos buscando, mas é um cara que está envolvido também no Ministério Jovem aí, já está buscando aí a liderança jovem. Ele está com quase 18 anos aí, eu acredito. Ou vai fazer 18 anos já esse ano, agora 2025. E ele está buscando também o cartão de líder, aí, líder jovem, que é uma responsabilidade muito grande que eu consegui o ano passado, né, com algumas outras pessoas. E a gente tem que fazer com que tenha mais líderes, porque a parte de jovem é muito importante. E ele também faz parte da sonoplastia lá da Central, né, ali está envolvido. Então, assim, sonoplastia em peso sempre, né, que a gente gosta muito, ama do que a gente faz. E não sei se ele vai ser futuro pastor, missionário, mas ele tem aí um pezinho na missão, né, porque gosta de missão. Eu falou em missão, vamos embora, tamo junto. E é isso aí, um cara estudado também, fala bem. Vocês vão ver que aqui nós temos pessoas que nós não iremos nem falar, só eles irão comentar aqui, né. Então esse aí é os meninos, Felipe e Jean. Se quiserem dar um oi pra galera aí, fique à vontade. Beleza. Primeiramente quero agradecer mais uma vez o convite, desejar ao pessoal um feliz ano novo aí, né? Começando um novo ano, novas metas, né? Novas iniciativas. E agradecer mais uma vez aí pelo convite, estamos à disposição, o Felipão aí também, chegou aí para as férias nossa. E só agradecer mais uma vez aí. E bora pra cima, que esse ano tem coisa pra fazer, hein? Feliz ano novo, gente. Obrigado, Elton, Jonas também, pela oportunidade. E bora pra lição. Obrigado. É um prazer estar aqui. Vambora, então. Sem mais delongas, queria pedir aqui pro Jean fazer a nossa oração inicial, pra gente já começar a nossa lição. Oremos então. Grande Deus, amoroso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar da Tua palavra e da lição. Pai, agradecemos também por mais um ano novo que o Senhor está nos dando, um novo ano de novas metas, de novas iniciativas, que o Senhor, antes de tudo, esteja à frente de todos esses planos que vamos estar fazendo, Pai. Essa lição tem um tema muito importante, que é sobre a nossa mente e a renovação da mente. Nos use como os teus servos e envie o teu Espírito Santo para o entendimento dessa lição. No nome santo de Jesus oramos e pedimos. Amém. Amém. Bom, se você aí já está com a sua lição física ou digital, abra aí na primeira lição desse novo trimestre. Mas se você porventura ainda não conseguiu aí tá adquirindo a sua lição, procura uma igreja adventista aí próxima a você, converse com os líderes ali da igreja para você estar sabendo como você pode estar pegando a lição dos jovens, para você acompanhar que é a nosso pod. Também abre lá a sua Bíblia em Romanos de 12, de 1 a 3, que é o nosso texto base aqui dessa lição. E a gente tem a tirinha hoje? Ó a tirinha aí, ó. Então, aqui o nosso título da tirinha é Renovando a Mente. E aí a gente tem aqui uma conversa, né, entre alguns jovens. Aí um pergunta, R$2 ou um segredo? Aí um responde, um segredo. Aí o rapaz fez a pergunta e responde, a mente é transformada por aquilo que contempla. Então aqui a tirinha novamente, ela sempre vem trazendo tirinhas interessantes, né, divertidas ali, que faz
a gente já também pensar um pouco como talvez pode ser a lição. Lendo a tirinha, eu me pensei, né? Me lembrei de alguma frase, um contexto, que vou ler até o que eu escrevi. Se admirarmos a Deus, estaremos mais próximo dele. Se a gente admirar ao mundo, mais longe a gente vai estar de Deus. E é muito daquilo o último balãozinho, né, da tirinha. A nossa mente ela vai estar formada pensando, né, nas coisas daquilo que a gente lê, vê e escuta. Então, se a gente está mais próximo de Deus, a gente vai ler mais a Bíblia, a gente vai ler mais a lição, vai escutar mais hinos, louvores de forma geral. Então, isso vai contemplar a nossa mente assim. A nossa mente ela vai estar fora de coisas mundanas, né? Digamos assim. Aí eu me lembrei de um ditado popular: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então isso também a gente pode também brincar um pouco com essa frase aqui, com esse ditado aqui. Me lembrei disso. Se alguém tiver algum comentário a fazer aqui da nossa tirinha, alguma coisa que achou interessante, comentar alguma coisa da tirinha? Beleza, eu ia comentar, só que é interessante como a lição ela se importa com o ambiente que o jovem está pensando. Essa tirinha que fala R$2 um segredo é algo bem popular nas redes sociais, né? Então a gente vê como que a lição ela também é preocupada nisso, entender em que meio que o jovem está vivendo, né? E um tema tão importante que é sobre a mesma mente, né? Em que um mundo tão polarizado, várias ideias difundidas, a gente consegue entender a preocupação da igreja mesmo para os jovens, a mente do jovem, entender pelo que ele passa e como lidar com isso mesmo. Então, gostei bastante da tirinha. A gente consegue entender que os criadores de lição, realmente, por Deus, entendem que o jovem precisa também, né? Eu acho que algo legal, Elton, é que contemplação na Bíblia também é adoração, né? Nós contemplamos o que nós adoramos. Então, eu acho que isso é importante que para começar a dar um start mesmo na lição, porque o que nós contemplamos vai definir tudo o resto da nossa vida. Então, se contemplamos coisas boas, nós automaticamente estaremos perto de coisas boas, estaremos em contato com coisas boas. Se contemplamos coisas ruins, o resultado da nossa vida também vão ser coisas ruins. Ações ruins, intenções ruins, enfim. Isso aí. Então, vamos partir aqui pro domingo. Vamos lá, então. Só comentando também uma questão da tirinha, que o Jean até comentou, que tem a questão de ser atual, né? A gente colocar alguma coisa atual para que a gente, de uma forma descontraída, consiga subentender aquilo que Deus quer transmitir. E ali em Romanos 12, de 1 a 3, é o nosso texto-chave. Então nós estaremos descrevendo um pouco mais sobre isso. E eu estarei falando aqui alguns dados para que vocês possam entender a gravidade da questão da nossa saúde mental, né? Que diz assim que a Organização Mundial da Saúde diz que uma em cada 8 pessoas do mundo sofre com algum transtorno de saúde mental. E nós temos aí atualmente 703 mil pessoas em todo o mundo morrendo devido ao suicídio. Quarta principal causa de morte entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. E nós temos também uma outra estatística que fez uma pesquisa com 500 mil usuários da internet e de 64 países. Indicam que os jovens com idade de 18 a 24 anos, eles têm mais probabilidade de ter problemas de saúde mental do que a geração dos pais deles. E o que isso não quer dizer, né? O nosso título é Voltando ao Rumo. O que isso acontece? Nós estamos olhando para um mundo que talvez para a nossa vida a gente fez alguma coisa, cometemos alguma coisa, algum erro. E de alguma forma isso fez uma curva diferente da trajeto que nós estávamos, que era buscar ali
o caminho de Cristo, a volta de Cristo. Só que nós temos que voltar para o rumo certo. Então nós temos que buscar o rumo certo. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a indústria tecnológica, né, nós temos aí muitas coisas aonde faz com que a gente não volte para o caminho, se a gente for olhar. Mas nós temos também tecnologias ao nosso favor que fazem com que você possa transmitir uma pregação, como nós estamos fazendo aqui no YouTube. Nós estamos fazendo uma apresentação da lição dos jovens, que às vezes algumas pessoas ainda não conhecem, mas através do YouTube ela possa ter essa vontade de estar lendo ou estudando a palavra de Deus através desta mensagem. Só que nós sabemos também que temos um adversário muito forte e que por nós mesmos nós não conseguimos vencê-lo. E o que ele vai fazer? Nós vamos entender um pouco mais na lição, os meninos vão decorrer sobre isso. Mas só para que vocês possam entender, ele quer o quê? Dominar o pensamento, a nossa mente. Então ele quer colocar várias coisas. Hoje nós vivemos numa questão de que 24 horas não serve mais para nós, né? Nós já estamos com 24 horas, nós precisava de 25, 26, porque não dá para fazer tudo. E o que isso proporciona? Proporciona que a gente tenha menos tempo de fazer aquilo que é nos proposto a fazer, que é a questão, às vezes, até do nosso discipulado. Então, nós vamos entender que Deus está ansioso para nos ter de volta, para que nós possamos estar com Ele. Então, nós temos que estar buscando. Praticamente é isso na lição de domingo. Os meninos têm alguma coisa para falar da parte de domingo? Podemos dar sequência, então? Então vamos aqui para segunda-feira. Bom, segunda tem o texto, né, o texto de Romanos, eu gostaria de ler com vocês, para nós discutirmos um pouquinho sobre. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa interessante do livro de Romanos, especificamente do capítulo 2, é que ele vai falar um monte de coisa sobre misericórdia. O tema do capítulo 12 até o verso 11 é misericórdia, misericórdia, misericórdia. E Deus falando do povo dele e falando assim, olha, vocês devem amar uns aos outros, vocês devem ser cordiais, chorar com os que choram. E aí ele vai falando, então ele fala do povo de Deus com uma marca, com uma misericórdia. Ele fala dos dons espirituais e tal. Mas, mesmo com essa marca, a misericórdia do povo de Deus, existe algo que vem antes. E esse algo, se ele for trocado de lugar, nós não conseguimos ser misericordiosos como povo de Deus, como pessoas. E é exatamente o que ele diz no verso 12, no capítulo 12, 1 e 2. Ele fala assim, que é pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a gente vê no contexto bíblico, o sacrifício, aqui obviamente Paulo não está dizendo que nós devemos morrer pelo pecado, porque Jesus já fez isso. Então, o que é o sacrifício? A gente vê que o sacrifício de Jesus é uma vida de misericórdia, que levou ele à morte. Já que ele já morreu por nós, nós não precisamos morrer. Então, o nosso sacrifício é viver uma vida de misericórdia. Isso não quer dizer que vai ser algo difícil, como um sacrifício no sentido ruim, mas é um sacrifício no sentido de entrega total, entrega do corpo, da mente, do espírito, tudo. Porque através do nosso corpo nós podemos exercer misericórdia. A questão é, sacrifício é uma entrega completa. Jesus se entregou completamente por nós e por causa que merecia a morte, ele morreu. Nós nos entregamos completos. Só que para quê? Como ele já morreu, agora nós nos entregamos para amar as pessoas. E essa misericórdia, esse amar, ele está ligado às misericórdias de Deus. Então, Romanos, do capítulo 1 ao 11, ele vai falar sobre misericórdia de Deus. Aí, a partir do 12, ele vai falar sobre misericórdia humana. Então, eu acho que isso é muito importante.
como é que nós podemos ter uma vida piedosa, podemos ser misericordiosos, como podemos amar? Somente ligados a Deus. Se contemplamos a Deus primeiro, se adoramos a Deus, aí sim somos capazes de amar, de ter misericórdia. Sem Jesus, a fonte da vida, a fonte da misericórdia, a fonte do amor, nós não podemos ter misericórdia, amor, e fora de Cristo ninguém pode ter isso. Então eu acho que esse é um tema muito importante. Uma vida transformada que realmente ama e é misericordiosa é uma vida que está ligada a Cristo. E com isso que o Felipe falou, aqui na parte da segunda da lição também comenta sobre Pedro. A gente tem essa luta, né, diária da parte da comunhão, que a gente mais falha do que acerta, mas Pedro também passou por isso. Pedro estava do lado de Cristo. Você que, se quiser, na lição passada a gente abordou isso mais a fundo, mas aqui a lição ela deu uma pincelada. Mas Pedro, ele não estava entendendo o que Cristo queria dizer para ele, o porquê Cristo estava aqui, a real missão de Cristo. Então, mas ainda assim ele estava ao lado. Ele foi um homem que, ali eu diria, a forma que os textos falam, né? Ele foi ali um braço direito de Cristo. Ele sempre estava ajudando a Cristo, organizando tudo que precisava, mas mesmo ele estando literalmente vivendo com Cristo, teve um momento que ele negou a Cristo. Por quê? Porque a mente dele não estava realmente não estava assimilando tudo. Talvez ali o corpo dele, ele estava ali no ambiente e tudo, mas a mente dele, o espiritual dele, não estava realmente ligado com a essência que Cristo queria trazer. Então, por isso que ele teve esses momentos de negação. E a gente trazendo para os nossos dias também é a mesma coisa. E voltando novamente para a tirinha. Se a gente está distante, é igual você está dirigindo um carro. Você talvez não consegue enxergar uma placa que está a 2 km. Mas conforme você vai chegando perto da placa, você vai conseguindo ver. É a mesma forma de Cristo. Se você está muito longe de Deus, você não consegue ter essa ligação e assim receber essa graça que vem dele. E assim, consequentemente, você ter uma vida melhor. Então, a gente pode fazer a semelhança também com dirigindo. E é muito do que o Felipe falou, essa parte aqui de Pedro, né, que a lição citou aqui no finalzinho, que é essa mesmo Pedro que andou com Cristo, falhou. Então, o que sobra para a gente? Esse ego todo nosso. Então, é realmente trabalhar esses pontos, e principalmente esse ponto aqui que a lição trouxe, que é da mente. A gente tem que fortalecer a mente, que o cérebro também é um músculo. Da mesma forma que você precisa ir para a academia para fortalecer os músculos, para você ter lá na frente uma vida não tão ruim, você precisa trabalhar a sua mente também. E assim, aqui nesse contexto, você precisa trabalhar a sua mente lendo a Bíblia, tendo essa comunhão diária todo dia, todo momento, não se afastando de Cristo. Elton, eu queria fazer um comentário também. Algo muito importante é que o Jean vai comentar um pouquinho sobre isso, é a natureza dessa entrega. A nossa entrega, a renovação de mente, ela nunca vai ser perfeita e nunca vai ser impecável, né, suficiente. A questão é, o que podemos fazer para agradar a Deus? Nada. Nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que o homem natural, nós, nas nossas obras e tal, as nossas melhores obras, a gente cantar no culto, a gente pregar, isso é abominável para Deus. Lembra que o texto diz? A sua justiça é como trapo de imundícia. Então, a questão é como podemos ser sacrifícios agradáveis a Deus? Jesus já foi.
Jesus foi aquele que não só sanou a ira divina, né, a ira justa, mas ele também agradou a Deus com o seu sacrifício. O preço pelo pecado foi pago. E agora nele, enxertados nele e através do sacrifício dele, nós podemos nos cobrir de justiça também. E aí a nossa vida, a nossa entrega, não é como algo para que agrade um Deus soberano, justo, que quer punir alguém ou que exigir perfeição. Porque a perfeição já foi recebida e paga na cruz em Cristo. Agora nós vivemos uma vida desfrutando em gratidão do sacrifício dele, gratidão pelo que ele fez, gratidão pela justiça dele. Então, Sérgio, é como uma criancinha pequena que está aprendendo a andar. O pai segura na mão dela e aí quando ela cai, só que ela fica pendurada no braço dos pais. E aí ele levanta e aí na força do pai a criança continua andando. Então é basicamente isso. Quando nós nos reconectamos com Deus em Cristo, nós vamos andando, às vezes a gente tropeça e cai, porque a gente é imperfeito, a gente não sabe andar, só que a gente está ligado com Deus através de Cristo. Então a gente vai andando e mesmo que cambaleando, a gente está em Cristo, a gente é considerado perfeito por Ele, por causa de Cristo Jesus. Sim. Alguém mais comentário? Não, só um comentário interessante de segunda, rapidinho, para o Jean poder falar. Que o que me marcou muito na questão de Pedro foi que, por mais que ele tenha negado a Cristo, quando ele olhou para Cristo, Cristo não o julgou, Cristo o amou. E aí houve uma diferença, eu acho que muito grande na questão do arrependimento dele, porque se olhar para uma pessoa que você está colocando para morrer, porque você está negando ela, eu sou o bonzão. Porque a gente contar só um texto da parte da história, vai lá, você corta a orelha do soldado e daqui a pouco você está negando a Cristo em questão de minutos ali, 1 hora, 2 horas, vamos colocar assim, não é essa questão do horário, mas vamos colocar que fosse nessa questão. Então ali o olhar de Cristo é o que faz a diferença. Então assim, da mesma forma que citei anteriormente no domingo, que a gente pode ter feito uma curva errada, na hora que nós olhamos para Cristo, Ele sempre vai olhar com amor. E esse amor é o que vai transformar, porque Ele vai ajudar a gente a voltar, para a gente poder entender que é da mesma forma, nossos pais. Nós temos nossos pais. Quantas vezes nós já erramos com nossos pais? E quantas vezes eles olharam com amor? Quantas vezes e às vezes eles tiveram que bater na gente para poder ensinar, mas talvez eles choravam nos quartos porque tiveram que bater, para poder ensinar de uma forma que a gente entendesse o porquê que estava acontecendo aquilo. Então, tudo tem uma influência. E o amor é aquela questão, a gente não consegue explicar, porque quem fez, o próprio Deus não fez, Ele é o amor. E a gente só entende a partir do momento que a gente comete alguma coisa, ou quando a gente está muito feliz, que a gente não consegue transcender ou falar alguma coisa que Deus fez por nós. Né, como salvar a vida nossa, ou nos proporcionar grandes coisas ou grandes momentos. Vai lá, Jean. Nós falou quase tudo seu também, mas vai lá falar o que sobrou de terça. Não, beleza. Terça, ela vem dar um pouco da ênfase de restaurar a imagem de Deus. Primeira coisa, a gente precisa entender qual que é a nossa natureza, e como era a nossa natureza, e como se dá a nossa natureza agora. No Éden, no paraíso original em que Deus cria o homem, Ele não cria somente o homem ali, Ele modela o homem, Ele dá a sua personalidade ao homem. Então Ele vem dar a aparência física, Ele vem dar a aparência emocional também para o homem. Era uma natureza perfeita, uma natureza pela qual ele cresceria. Ellen White vem falar aqui em seu livro, fala que ele tinha natureza física, mental e espiritual, semelhante ao Criador. Pensa, Adão, ele era semelhante agora ao Criador em pensamentos. Como o Felipe falou, como o Aletinho e o Jonas falou, a gente tem que ter realmente uma renovação da nossa mente. Isso se dá por nós? Não, somente por Cristo. Pela nossa natureza pecaminosa, não conseguimos por conta do pecado, mas por Cristo nós temos essa capacidade. Então Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria com um propósito de, com o tempo, Ele cada vez refletir mais o caráter dele próprio, de Deus, né? Só que quando entra o pecado no mundo, agora essa natureza, ela
ela vira, através do pecado, ela se corrompe por causa disso, né? E agora os desígnios bons em que Deus havia dado para a mente humana são corrompidas, né? E a gente entende, o Felipe, esse dia a gente estava conversando um pouco sobre isso. Quando o Gênesis vem falar ali, Gênesis 3,15, que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, é uma clara observação que Deus dá, porque o homem por si só, ele não conseguiria vencer o pecado, né? Então Deus fala agora, eu vou pôr inimizade entre o próprio Satanás e vocês, porque se eu não pôr a inimizade entre vocês, agora a mente que vocês vão ter que lutar, vocês não vão conseguir por vocês próprios, né? E realmente a gente não consegue, só que através da graça de Deus a gente pode obter isso, né? E a lição de terça vem falar um pouco sobre isso, renovar a nossa imagem perante o Criador, né? Renovar a imagem que Deus queria que nós tivéssemos. Então, a gente entende que somente pelo Espírito Santo a gente é capaz de fazer isso, né? Por nós mesmos, como o Felipe disse, a gente não consegue. A nossa natureza cada vez vai querer empurrar a gente mais para baixo. E é interessante quando a gente entende quão baixo nós, como seres humanos, somos pela natureza pecaminosa, a gente entende a grandiosidade da graça, né? E isso é interessante da lição, que a gente tem que renovar a nossa mente com a ajuda de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o que a gente tem é o que nos faz cada vez buscar mais a Cristo. Pela nossa natureza pecaminosa, por quão baixo nós somos, assim, o Espírito Santo, a gente consegue entender a dependência que a gente precisa dele, né? Então, terça vem falar um pouco disso, sobre como a gente renova a nossa mente. Isso, a nossa mente a gente renova pela ação do Espírito Santo na nossa vida, né? E assim, a graça de Deus, ela se torna suficiente por nós. Eu acho que foi um pouquinho disso. Isso aí, o menino falou bem aqui. Eu particularmente não tenho nada a acrescentar aqui, ele falou tudo aqui. Se alguém aqui tiver alguma coisa a acrescentar, se não haver, nós pode partir para quarta-feira. Não, ninguém quer falar nada, vocês estão muito quietos, que isso. Então vamos lá. Na quarta-feira, pega um gancho da questão de terça, por isso que eu não comentei, que Jesus está sempre buscando a nossa imagem, né? A gente voltar, né, na nossa origem. Como o Jean citou muito bem, em questão de Adão, né? Imagina até as características, né? Ser a semelhança do próprio Criador e estar convivendo ali com ele no Jardim do Éden, né? Naquele jardim que era maravilhoso e tal. E a gente fica pensando assim, né? Como que seria, né? A gente não tem uma menção de como que era, né? A gente tem algumas coisas descritas, mas a gente imagina como seria. E a gente pensar que isso vai acontecer novamente, e a gente pode estar lá, só que aí nós entendemos algumas coisas, né? Alguns pontos, né? Que é aquela questão, a pergunta, né? Eu tenho que me aceitar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser, ou sim, seja você para que você seja feliz. Não é bem assim um contexto assim, né? Porque assim, limitações nós temos. Nós vamos ter limitações, as nossas origens também a gente não tem como alterá-las. Então assim, nós devemos manter a autoestima e aí sim é nos aceitar, né? Aceitar que a gente tem uma origem que é pecaminosa, que a gente não tem controle sobre ela por nós mesmos. Nós precisamos de alguém que nos instrua e nos guie no caminho. Então, por isso a gente tem que ter uma autoestima. Por quê? Porque a gente vai errar. A gente já sabe que vai errar. Já acordamos e possivelmente já erramos no primeiro olhar. Assim, deu ruim. Então, assim, a Bíblia é clara nos ensinar. E a gente tem que chegar o mais próximo possível. O Felipe citou do caráter, né? Do caráter de Cristo. A gente tem que tentar. A gente não vai chegar, mas a gente tem que ter um caráter aceitável. Porque como que nós vamos querer conviver com Cristo lá no céu, no jardim maravilhoso, se a gente não tentou chegar o mais próximo de quem nos criou? Então, assim, a nossa mente ela tem que estar renovada. E o interessante é que, no contexto de quarta-feira aqui,
deixou duas coisas, né? Que a gente precisa, assim, por exemplo, mente renovada. E para que vocês possam entender, tem um texto bíblico, vocês podem estar lendo aí na casa de vocês, que é Efésios 4, 22, 24, 2 Coríntios 4, 16, 18, 2 Timóteo 1, 7 e Salmos 51, 7, 12. Esses são textos bíblicos que você vai entender sobre a questão da mente renovada. Nós temos também mente espiritualmente saudável e equilibrada, que está em Isaías 5, 20, 22, 1 Tessalonicenses 5, 8, 1 Pedro 1, 13, 16. Então, assim, a Bíblia ela é instrução, ela é um manual de instrução. E aqui tem dois tópicos com esses capítulos e versículos da Bíblia para que você possa ser instruído, para que a sua mente ela possa ser renovada também. E como a gente sempre tem na nossa quarta-feira, a nossa rede semântica e a nossa palavra, né, de hoje é propósito. Então gostaria de saber de vocês, quando vocês ouvem a palavra propósito, o que vem à mente de vocês. Bom, não é porque está escrito aqui não, mas quando eu escuto, é um objetivo que você tem, né? Uma meta ali que você já está traçada, é um propósito que você criou para a sua vida que talvez você enxergue que é bom para você. Eu diria que é isso. Eu acho também que está relacionado ao que você tem como sentido de vida. Que eu sei que está com sentido também, como ele te falou, mas é porque é algo que, querendo ou não, nos guia, né? Tipo assim, você tem algo como foco, né? Como um propósito mesmo, e é aquilo que você vai seguir, é aquilo que você tem como base ali. Bom, eu acho que propósito também está ligado a algo fora de nós, né? Algo externo. Eu acho que o propósito isso é muito importante porque não é algo que vem de nós. Eu acho que é claro, num contexto bíblico, né? Eu vejo dessa forma. O propósito ele não vem de nós, é algo externo a nós. Muito bem. E claro, né? Propósito vem com, tá escrito aqui também, tá, gente? Com a persistência. Porque às vezes você vai tentar, não vai dar certo, você vai tentar de novo, até você conseguir, porque você tem um propósito ali. Vamos aqui para a nossa quinta-feira com os convidados. Não briguem. Bom, eu gostaria de começar dando uma indicação de livro. Eu acho que em relação à quinta-feira, a quinta-feira mostra passos práticos. Existem dois livros muito bons que são uma série, que é o The Gospel Centered Life, que é o Vida Centrada no Evangelho, e o The Gospel Centered Community, que é a comunidade centrada no Evangelho. Um vai falar sobre justificação e o outro sobre santificação, basicamente. E eles são muito bons. E o segundo, que é o Comunidade Centrada no Evangelho, ele vai mostrar que uma vida santificada é uma vida em comunidade, em amor, misericórdia, que é o tema de Romanos 12. Só que ele vai mostrar de maneira prática. E qual que é o fundamento dessa vida prática? É a perfeição dos crentes? Não. Mas os crentes têm que ser perfeitos. No que eles são perfeitos, então? Eles são perfeitos em Cristo. Então, como nós vivemos uma vida de santificação prática? É uma vida que todos os dias nós estamos ligados a Cristo. Lembra do que Martinho Lutero fala? Que ele fala assim, quando eu batizei, eu achei que eu tinha matado o velho homem. Mas aí eu descobri que o miserável sabe nadar e aí eu tenho que afogar ele todos os dias. E é exatamente isso. Uma vida santificada, se eu, por exemplo, aqui no contexto de amor, se eu amo o meu próximo, gente, nós somos pecadores. Uma hora nós vamos, de alguma forma, não amar, nós vamos ficar bravos e tal. E aí, de repente, nós ficamos tristes e ficamos assim, poxa, eu perdi a salvação porque eu fiz besteira e tal. Não! Nós não perdemos a salvação porque nós cometemos erros de percurso. Nós perdemos a salvação se nós falamos assim, aceitei e agora não quero mais. Agora, durante o percurso, nós já estamos salvos. Às vezes erramos, mas estamos em Cristo. Então, a santificação, ela é olhar para Cristo, mesmo que na nossa imperfeição, nós olhamos para a perfeição de Cristo. E aí, nele, nós podemos ser perfeitos. E perfeição é amar os outros e amar a Deus sobre todas as coisas.
basicamente isso. Então, indicação de livro muito boa, a gente faz os PGs lá na FADBA com esses materiais. Beleza, não sobrou muita coisa, mas a gente vai tentar comentar. Brincadeira, mas primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez os criadores da lição, que ela reformulou nessa parte de colocar pontos práticos, né, para a nossa vida. E é muito do que o Felipe disse, porque a gente entende que não é por nós, e a gente entende que é somente por Deus. Só que a gente também tem que ter a nossa ação em relação a isso, né? Buscar diariamente. A gente vai errar? Claro, a gente está nossa natureza nos puxa para isso, mas a gente tem alguns passos que vem falando na lição. Ore diariamente, pedindo a mente de Cristo. Entregue a sua mente, né? Permita que Deus ele haja através da sua mente e permaneça atento e sóbrio. E seja sóbrio, né? É interessante que você estava comentando sobre Pedro, eu deixei para comentar dessa parte. Se você perceber, Jesus, na ceia, já tinha avisado para Pedro que ele mesmo negaria a Jesus. Só que a gente percebe também uma negligência por parte dele e a gente tem que trazer isso para a nossa vida também, né? De certa forma. O que ele devia ter feito em questão disso? Ter orado, nesse momento buscado mais ainda o Espírito Santo, falando: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito totalmente de Ti. Só que o que? A gente percebe que no jardim de Getsemane ele dormiu. Depois, então, ele, de certa forma, assim como nós, muitas das vezes somos negligentes em relação a buscar a Deus e buscar a cada dia ter a mente igual a de Cristo, né? E como o Felipe recomendou um livro também, eu quero recomendar um que ele me recomendou, que foi Eu Costumava Ser Perfeito, que fala também um pouco sobre isso, né? Que realmente, gente, a gente dá ênfase, mas é porque não é por nós mesmos, é somente pela graça de Cristo. Quando a gente entende quão baixo nós somos, quão baixo nós somos, quão pecadores nós somos. Eu acho que é Spurgeon que uma vez disse assim, se você pensa algo de mim, pode saber que eu sou muitas vezes pior do que isso. E é sobre isso, a gente tem que entender o quão ruim que a gente é e o quão necessário se faz a graça de Cristo na nossa vida, né? Então eu acho que quinta foi um pouco disso, foi passos práticos que nós devemos ter na nossa vida, né? Mas entender também a cada dia quão necessário se faz Cristo na nossa vida. Aqui uma coisa que eu achei interessante, vai se chocar muito do que os meninos aqui falaram, eu vou ler para tentar não falar exatamente o que eles falaram. Um trecho aqui que eu achei interessante da lição. É importante observar que essas etapas não garantem que nos sentiremos bem imediatamente, ou que nunca mais cairemos. O progresso e a restauração não são lineares. E à medida que fazemos a vontade de Deus, com o tempo, nossos pensamentos e emoções estarão mais próximos do que Ele deseja para nós. Então isso aqui é um pouquinho do que ele falou também, mas reforçando de que sem a presença de Deus na nossa vida, a gente não é nada. Mas não significa que mesmo buscando, a gente não vai cair. A gente vai cair, a gente é pecador, a gente é falho, e a todo momento a gente vai fazer isso. Mas não é na primeira falha ali que você comete, ou falhas incansavelmente, uma atrás da outra, que você vai simplesmente virar, ai, falhei muito, Deus não me ama mais, não vou mais buscá-lo. Ele continua te amando, mesmo você sendo pecador, que você vai errar todo dia, negando até mesmo o próprio Espírito Santo, a Trindade de forma geral, mas peça perdão de forma genuína, reveja os seus atos ali de forma genuína e tente não refazer os mesmos erros novamente, e se aproxime a cada dia mais de Cristo. O nosso mundo que a gente vive aqui, ele está rodeado de coisas ruins. Então, você se afastando mais, você vai, por um momento, talvez você sinta de que está tudo bem, de que a sua vida está dando tudo certo, né? Mas Satanás, ele tem poder sobre esse mundo. Então, ele pode te iludir colocando coisas boas na sua vida, mas não significa que essas coisas realmente vêm de Deus. Então, cuidado com promessas falsamente boas.
toma esse cuidado também. Se alguém tiver algum comentário de quinta? Eu acho, Elton, essa questão que você falou, da gente realmente não vai conseguir uma vida perfeita, né? Pecado, ele não é o que nós fazemos, porque se o pecado for o que nós fazemos, só por atos, a gente consegue parar de fazer. Se eu me trancar no quarto, eu paro de fazer essas coisas. Pecado é o que nós somos. E eu acho que essa é uma questão muito importante. Teve até um teólogo que ele pisou nessa questão, que foi o Andreasen, em 1950, e aí ele considerava, a gente tem muitas questões, né, em relação à teologia dele, mas a grande questão é que ele acreditava em uma última geração, que reivindicaria o caráter de Deus por ser perfeita, em atos e tal, e eles reivindicariam Jesus, e aí Jesus, com caráter reivindicado, viria para buscá-los como seus. Ele usa o texto de Ellen White e tal, só que a questão pecado não é o que nós fazemos, pecado é o que nós somos. Precisamos até o bebezinho que nasce precisa de salvação de Cristo Jesus. E aí, assim nós entendemos que no processo de santificação, mesmo que eu faça algum ato ou outro errado, isso é resultado da minha condição. Só que o preço da minha condição já foi pago na cruz. Então, se eu aceitei, o resultado é uma vida de amor, uma vida imperfeita, nós vamos errar e tal, mas uma vida de amor, né? Eu passo a olhar para o meu próximo e falar assim, poxa, cara, Jesus me amou, miserável do jeito que sou. Eu acho que ele vai amar o Elton também, porque ele é igual eu, pô. Né? Tem gente que fala que o evangelho é um mendigo mostrando ao outro onde tem pão. Né? A gente é tudo farinha do mesmo saco. Né? E é basicamente isso. E você vê, Felipe, que essa questão de que o pecado ele não são ações vem desde antes ali com os fariseus. Os fariseus mesmo achavam que ali, se eu fizer mais boas ações em relação ao que eu fiz de mal, agora a balança ela vai pender para o lado que eu tiver mais ações. E você vê que não é sobre isso, é sobre quem somos, né? Sobre nossa natureza. Sim. Algo mais de quinta-feira? Queria aqui fazer um pouco diferente aqui na nossa sexta, para a gente também já encerrar, o nosso tempo já está um pouquinho avançado. Vocês falarem o que vocês acharam dessa lição, alguma dica, alguma ajuda para quem talvez esteja assistindo. Talvez a forma que a gente fala aqui mostra que talvez a gente já sabe de tudo e a gente é perfeito em tudo, mas não é isso, gente. Eu particularmente, eu vou falar de mim, não posso falar para os meninos aqui, mas eu erro muito. Vou falar da forma que todo mundo fala. Eu posso errar mais do que todo mundo aqui, mas no momento que eu estou aqui, que a gente está aqui, a gente quer tentar passar como se a gente estivesse no púlpito, na igreja. A gente vai tentar passar boas novas, porque de certa forma é um papel, mesmo que a gente não seja, nós três não sejamos pastores, que só aquele ali que é o futuro pastor, então ele tá ali fora dessa comparação. O pastor ele tá ali para ajudar as ovelhas, para auxiliá-las, mesmo a gente não sendo pastores, mas estudando, tendo um conhecimento, um entendimento de forma diferente, mas com um propósito o mesmo, a gente também tá aqui para um ajudar o outro, né? A Bíblia é isso, é um ajudando o outro, não é eu sou melhor que isso, eu sou melhor que aquilo. Então, inclusive os pastores, viu, Elton? Só para deixar. Exatamente. Então, aqui só para a gente finalizar de forma diferente, porque aqui a parte sexta ela é basicamente tudo que a gente já comentou até aqui. Seria muito falar mais coisas, né, além do que a gente já está falando. Então já seria um fechamento, juntando a parte sexta com a lição de forma geral. Então, só dar uma pincelada aqui, deixar algum recado para quem está assistindo, do que achou da lição de forma geral, e aí a gente já encerra.
Os meninos aqui podem começar e depois a gente encerra do lado de cá. Bom, queria finalizar com... Você falou, Hélio, dessa questão de nós não sermos perfeitos. Às vezes parece, né? Mas eu acho que às vezes nem parece. Mas eu fico com uma mensagem que meu amigo mandou esses dias, o Joás, e queria mandar um abraço para ele, para a Marcela também. Eu mandei uma mensagem para ele me desculpando de algo que aconteceu e tal. Ele falou assim: Felipe, fica sossegado. O que a gente pensa de você, pensou ruim de você, não é nem 1% do que você realmente é. E eu fiquei pensando, falei assim, cara, esse é o Evangelho, sabe? É exatamente isso. O que o telespectador pensar da gente, nós somos piores. E eu acho que essa é a questão. E isso mostra a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é mostrar que nós não somos nada, mas que em Cristo nós temos algo que nós não merecemos, a salvação. Então, gente, somos pecadores mesmo, com força, o Jonas, o Elton, eu, o Jean, mas fomos salvos por Cristo, e é isso que é a nossa esperança. Beleza, então eu quero novamente deixar então a recomendação do livro aí. Eu gostei demais dessa lição. É um tema muito importante que a gente tem que entender a cada dia quão necessário se faz Deus na nossa vida, né? Então eu quero deixar novamente Eu Costumava Ser Perfeito, uma recomendação de livro. E também, gente, a renovação de mente, ela se dá pelo Espírito Santo, mas a gente também tem que procurar bons livros, bons filmes, ambientes bons para a gente estar conseguindo colher de alguma forma nesses ambientes coisas melhores para a nossa mente. Então mudar o ambiente, orar mais, buscar mais a Deus e pensar constantemente aí nas coisas celestiais. Sim. Vamos lá. Eu queria pegar aqui até uma parte interessante, né, que eu ouvi num podcast, né, do Rodrigo Silva, que ele citou até e ele é um cara renomado, né, na questão de doutorados para cima e para baixo aí, né, de graduações, e ele falou que não tem como ser doutor em Deus. Ele falou que todos têm a capacidade de entendimento. A única coisa que muda de uma pessoa que faz teologia para uma pessoa comum como nós é que eles aprendem hebraico, eles aprendem grego, eles aprendem a origem, né? O acesso à origem dos contextos ali e um aprofundamento maior que às vezes a gente não consegue. Então ele citou desta forma, né? Porque ele diz que não tem como, né? A gente ter um doutorado em Deus. A gente não tem como ter um doutorado em Deus. A gente tem como ter conhecimento sobre Ele. E o interessante também é que aqui, né, o título é bem interessante, né, porque mente nas coisas celestiais. Então, no contexto, acho que está em... Deixa eu só achar aqui rapidinho. Que está falando de Salomão citou um versículo bíblico aqui. Acho que é terça. Que ele citou aqui que nós temos, depois eu vou achar o texto aqui bíblico, fica mais fácil, mas ele citou aqui falando que a gente tem que pensar em coisas boas. Nossa mente tem que começar a pensar em coisas boas, porque se a gente começar a pensar só coisas erradas, coisas ruins que vai nos acontecer ou que a gente fez de errado, e a gente colocar isso como uma questão que vai sempre nos causar, a gente tem a tendência de ter um problema de saúde mental. Qual que é o versículo aí? Provérbios 4, 26, tá? 23. Provérbios 4, 23. Você pode olhar e ler essa questão que Salomão ali citou. Vou ler aqui. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então é isso, gente. Os pensamentos, eles fazem a diferença. Então a nossa saúde mental tem que estar buscando sempre, igual o Jean citou, várias coisas boas aí, livros bons, podcasts muito bons também, que fala bastante para engrandecer a nossa mente, filmes, séries, tudo que seja envolvido, a gente tem que estar interligado na questão da mente, como nós já citamos, na verdade o Wellington que citou aqui, sobre o The Chosen também, que é um contexto ali que eles falam bastante com propriedade ali sobre as questões bíblicas, que ajuda a gente também, uma ilustratividade que é interessante para nós, porque às vezes a gente só fica na questão teórica, e às vezes uma ilustração nos abre a mente.
né? Então é uma coisa bem interessante. Então pensar nas coisas celestiais, vamos pensar no céu, pensar como que ele vai ser, como que a gente vai pisar em ruas de ouros, como a gente vai ser tratado como um rei, miserável que somos, mas vamos ser tratados como um rei. Então a gente fica pensando nessa questão, né? Um ser tão grandioso e inexplicável como Deus, querer eu. O que ele viu em mim? E ele viu o que? O amor. Então, saber que Deus é amor e a gente tentar pegar um pouquinho desse amor, a gente vai melhorando cada vez mais. Aqui eu vou ler uma passagem do livro de O Desejado de Todas as Nações. Caso as pessoas suportem a disciplina necessária, sem reclamações ou desânimo pelo caminho, Deus as ensinará a cada hora, a cada dia. Ele anseia revelar sua graça. Se o seu povo remover os obstáculos, o Senhor derramará as águas da salvação em torrentes, mediante os canais humanos. Então aqui, juntando com o que todo mundo falou, é o se entregar, né? É o não se blindar de Deus, que é possível. Deus, ele te vê lá, você debaixo da sua cama, trancado dentro do seu quarto. Deus está ali com você. Você pode não aceitá-lo, você pode não acreditá-lo nele, mas ele está ali com você, independente de tudo, mesmo que não tenha ninguém com você. Então, mas ele só vai agir na sua vida se você permitir, se você quiser que ele haja na sua vida. Então muito do que todo mundo falou, ter a sua mente com esse propósito, com essa mentalidade, né, de buscar mais, lendo a Bíblia, tendo comunhão diária, lendo ali a meditação, fazendo a comunhão diária, como a gente aprende dentro ali desde de pequeno, dentro da igreja, lendo a lição, fazendo o estudo da meditação diária, lendo a Bíblia também. E também o que ajuda, particularmente, me ajudou muito ali na minha adolescência, foi estar inserido em ambientes de pessoas que acreditam na mesma fé que eu. Isso pode parecer um pouco fácil, mas de certa forma também te ajuda a você se reconectar de forma mais próxima de Deus. Porque é aquilo, é um ajudando o outro. Então, amigos que são da igreja, da mesma igreja que você, ele vai querer ver o seu bem. Amigos de verdade, não aqueles amigos que podem falar mal de você, mas amigos de verdade. Eles vão querer ter conversas igual a gente está tendo aqui, vão querer o seu bem, vão querer sempre o seu melhor. E é o que Cristo quer da gente também. Ele só quer o nosso bem. Ele quer cuidar da gente. Então a gente tem que permitir que ele possa cuidar da gente. Isso aí, nosso pod de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui, mas antes, quero pedir aqui para o Felipe fazer a nossa oração final. Oremos então. Grandioso Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu seu Filho, Cristo Jesus, para morrer em nosso lugar. Meu Pai, esse sacrifício nos concedeu liberdade da condenação e nos permite agora nos entregarmos como sacrifícios vivos para que nós possamos amar outros, para que nós possamos viver uma vida aceitável ao Senhor, nele, em Cristo Jesus. Obrigado aqui pela presença, por estarmos em amigos com o Senhor, e seja com as pessoas também que estão de casa, que eles possam ter um 2025 abençoado na Tua presença. Por Jesus te pedimos, mas também te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, você que ficou aí em mais um pod, nosso primeiro desse ano. Quero pedir para você curtir aí, se você gostou do pod de hoje, compartilhar, que ajuda bastante o nosso canal. E eu tenho um convite especial para você, para a nossa próxima lição, lição 2, restaurado por completo. Então, essa lição aqui a gente vai estar falando mais sobre a mente, e aqui novamente, possivelmente a gente vai falar mais um pouquinho ali sobre a mente, como a gente pode se conectar mais com Deus. Eu tenho esse convite especial e eu não quero você de fora desse pod de semana que vem.
Até mais. Tchau.